Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de PHP. Vamos ver hoje mais um tipo utilizado na nossa linguagem, agora os números de ponto flutuante, o outro tipo numérico usado no PHP. Como ele usa o padrão IEEE 754 para a representação dos números fracionários na memória do computador e aritmética binária, eu preparei um vídeo específico sobre esse assunto, está no nosso canal e eu vou deixar um card com o link para vocês. E por sinal, se estão gostando, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, mas principalmente divulgar para os seus amigos, para os seus colegas, para trazer mais gente aqui para o canal. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção e vamos à aula. Esses exemplos estão lá na documentação oficial do PHP e representam algumas declarações de literais de ponto flutuante. Literals, como a gente diz, ou seja, a forma como literalmente nós declaramos uma variável de ponto flutuante. Primeiro exemplo, essa variável que nós chamamos cifrão A aqui, contém a notação mais clássica. Basta então você colocar um ponto na definição do número, que o PHP já vai interpretá-lo como um número de ponto flutuante. Então, o primeiro exemplo, 1.234, ou 234 milésimos. A notação aí é a notação inglesa, usa o ponto ao invés da vírgula. Então, aqui esse seria o número que, para nós, representaria 1,234. Essa variável cifrão B contém o que nós chamamos a expressão em notação científica, ou notação E. Esse número representa 1,2 ou 1,2 e o E representa a base 10, é o expoente. Esse E quer dizer exponent. Ou seja, isso aqui representa 10 elevado à terceira potência ou 1000. Então vejam que quando eu mando exibir a variável com o comando echo, ele apresenta 1200, ou seja, ele expande o expoente aqui e já faz a multiplicação de 1,2 por 10 à terceira potência, ou 1,2 vezes 1000. Ele tem uma precisão de 14 dígitos significativos. Quer dizer, se eu pôr aqui até o E13, a vírgula vai ser deslocada para a direita 13 posições. Assistam aquele vídeo que eu mencionei na introdução desta aula sobre o padrão IEEE 754, em que eu entro mais em detalhes sobre essa notação científica. Depois de 13 dígitos, já não temos mais essa precisão. Se eu colocar aqui a 14, ele usa então a notação científica 1,2 com o E mais 14, aqui representando o 10 elevado à 14ª potência. Então, até 13 ele apresenta os dígitos significativos. A partir daí, nós já temos uma perda de precisão. Vou deixar aqui o exemplo como está lá na documentação, com o 10 à terceira. Por isso que aqui, na variável cifrão C, ele já apresenta na notação científica. Vejam que eu coloquei aqui o 7 como se fosse um inteiro, mas ele automaticamente converte para 7.0, uma vez que eu estou usando a notação científica. E no último exemplo, o cifrão D, nós temos aí uma novidade introduzida a partir da versão 7.4.0, que é a utilização desse sublinha para separar os milhares. Observa aqui que quando eu apresento a variável no browser, não tem essa separação. Esse caractere de sublinha, ele só é utilizado para dar mais clareza lá quando nós escrevemos número muito grande. Esse aqui ficou até um exemplo meio simplório, né? Mas vamos supor que eu tivesse
mais dígitos aqui, fica mais fácil de visualizar aqui à esquerda com esse sublinha representando, vamos dizer, aquele ponto que a gente usa normalmente para separar milhares, ou vírgula mesmo que usa na notação inglesa, do que o número que está apresentado aqui no browser, que fica tudo emendado, é difícil da gente ler, da gente visualizar. 1.234.456 fica mais fácil de visualizar com este sublinha. Mas lembrem-se que isso só está disponível a partir da versão 7.4.0. Eu comentei esse código anterior e coloquei esse outro exemplo aqui para a gente ver mais um pouquinho a fundo essa questão da precisão. Como eu disse, nós temos 14 dígitos significativos alcançados pela aritmética fracionária, vamos dizer assim, do PHP. Então esse número que eu coloquei aqui, olha, tem exatamente 14 dígitos, incluindo esse 1 antes da vírgula e mais esses 13 dígitos depois da vírgula. Ele é representado com a devida precisão aqui no browser à direita, como vocês podem observar. Agora, se eu acrescentar mais um número aqui, observam que no browser o número não é mais apresentado. Ele não está dentro da gama de precisão do PHP. Eu vou comentar agora esta linha e vou descomentar essa linha seguinte. E vejam então aqui que agora eu estou acrescentando essa minúscula fração aqui, eu coloquei esse underline, que tem apenas esse efeito visual para facilitar a leitura aqui. Então seria 1 milésimo, 1 milionésimo, 1 bilionésimo, 1 trilionésimo, ou seja, 1 décimo de trilionésimo a mais que eu some aqui, ele não é somado, ele não afeta aqui no resultado final. Se eu colocasse aqui mais 0,6, ele aumentaria uma unidade, mas até 5 trilionésimos, sei lá quanto que dá isso, ele não afeta o resultado, que nós temos então essa perda de precisão. Perceberam aí? Mas, gente, 5 trilionésimos, na maioria absoluta, esmagadora das utilizações que você possa ter, isso não vai ter representatividade nenhuma, reflexo nenhum. Lógico que em cálculos astronômicos isso pode ter algum efeito, pode desviar a sua sonda espacial alguns milhares de quilômetros da direção da Lua de Plutão, ou pode representar alguma coisa quando você está calculando dimensões infinitesimais na construção de um chip de microprocessador. Mas na absoluta maioria das aplicações, isso não vai ter efeito absolutamente nenhum, e essa precisão de 14 dígitos vai ser mais do que suficiente. Bom, mas se essa questão da precisão não é assim tão importante, tem um outro problema. Eu comentei o código anterior e vamos colocar aqui uma variável que eu vou chamar valor igual uma continha bem simples, 0,1 mais 0,2. No sistema decimal é muito tranquilo eu dizer que isso aí resultaria em 0,3. Só que como nós estamos trabalhando com aritmética binária, a coisa não acontece bem assim. Então temos que tomar muito cuidado quando formos fazer comparações utilizando floats ou números de ponto flutuante. Eu vou colocar um código, embora ainda não tenhamos visto essas estruturas de controle, mas eu acho que é bem tranquilo de vocês entenderem. Então eu vou colocar aqui um if, a nossa variável valor for igual, eu já falei sobre o uso desses dois sinais de iguais para testar a igualdade, 0,3. Então, se o valor, ou seja, aquilo que está lá dentro da nossa variável valor, for igual a 0,3, ele vai simplesmente colocar na tela verdadeiro, usando aqui o comando echo. Caso contrário, else
vamos apresentar falso. Então, embora não tenhamos visto essas estruturas de controle, mas essa aqui é muito simples, né? Eu estou aqui fazendo um teste. Se a variável valor contiver 0,3, ele vai apresentar verdadeiro. Caso contrário, vai apresentar falso. E olha aí, parece falso. Caramba, mas por que isso? Eu vou colocar aqui um var_dump da nossa variável valor. Deixa eu colocar aqui também uma quebra de linha para não ficar tudo misturado. E vamos salvar. Olha só o que o var_dump nos apresenta. Ele apresenta um float de 0,3 e até o limite da precisão ele vai apresentar lá aquele 4 no final. Que caramba, o que está acontecendo? Assistam aquele vídeo que eu mencionei, tá aí o card, vou deixar o link também na descrição do vídeo, onde eu faço o detalhamento do padrão IEEE 754, que é a aritmética binária utilizada para representar os floats, ou double, no sistema binário. Naquele vídeo eu apresentei este site, que tem um calculador aí, para colocar a representação numérica decimal no padrão IEEE 754 e vamos colocar aqui o nosso 0,3 decimal. Olha só qual é a representação dele aqui em binário. Tirando o negócio de expoente e outros detalhes aqui nessa representação, que como eu falei, quem quiser se aprofundar, vai lá no vídeo, né? Então, lá no vídeo tem todo esse detalhamento. O que interessa aqui é isso aqui, olha. Vocês observam que o 0,3 decimal, na representação em binário dele, ele vira uma dízima periódica. Não tem jeito de representar 0,3 de uma maneira exata, porque senão nós teríamos aqui alguma coisa 000 até o final. Aqui nós estamos vendo que ele está repetindo esse 0011. Se eu pegar aqui na dupla precisão com 64 bits, fica ainda mais claro, ó, o 0011 se repetindo até o limite da precisão. Essa é a origem desse 4 aqui no final. Então nós não temos uma representação precisa no sistema binário do número 0,3, como acontece com outros números, vai acontecer com outros números. Da mesma forma, como se no sistema decimal nós formos dividir 10 por 3, nós não vamos ter um número exato nunca. Vai dar sempre 0,33333, é a nossa dízima periódica no sistema decimal. É o que está acontecendo aqui no sistema binário. Isso apresenta um problema quando você trabalha com valores monetários, porque você não pode ter essas quebrinhas de valor, principalmente à medida que você for acumulando várias operações, não pode dar diferença. Valores monetários têm que ser precisos. Mas nós vamos ver como contornar isso no bloco seguinte. Bom, a maneira mais simples seria nós transformarmos tudo em valores inteiros. Vamos supor, deixa eu comentar esta primeira linha aqui. Vamos supor que isso aqui fosse centavos, né? Então o meu valor, em vez de 0,10 centavos, eu posso colocar 10 inteiros mais 20 inteiros. 10 centavos mais 20 centavos. Depois eu pego esse valor e divido ele por 100. Vamos ver como é que fica agora? Agora ficou tudo verdadeiro, porque realmente eu transformei tudo em inteiros, onde eu não tenho essa quebra de precisão para fazer a operação. Depois fiz uma divisão por 100 e aí não teve perda de precisão nenhuma e eu contornei o problema, trabalhando então tudo em inteiros, transformando, se fosse valor monetário, tudo para centavos. Outras formas mais elaboradas vão exigir a instalação de extensões, como por exemplo essa BCMath, Arbitrary Precision Mathematics. Quem estiver usando a máquina virtual
para instalar o PHP no sistema que eu demonstrei aí na série de virtualização, procurem no canal, basta instalar essas extensões. Com o comando php-m, nós podemos ver todos os módulos que estão instalados e um deles é o BCMat. Esse é o módulo para matemática de precisão arbitrária. Tem um outro também que é esse Decimal, que também instala uma classe para nós trabalharmos com números de ponto flutuante com precisão. Então, voltando aqui, olha, se nós tivermos o BCMat, é o Arbitrary Precision Mathematics, essa extensão instalada, nós podemos utilizar, por exemplo, essa função BCAdd para adicionar dois números. Como eu tenho ela instalada aqui, vamos executar, eu vou comentar essa parte aqui e vamos colocar então que o valor agora é igual, se quiserem, aqui na página da documentação do PHP, tem um exemplo aqui de como fazer o uso dessa função BCAdd. Passamos aqui os valores e esse terceiro parâmetro aqui, terceiro argumento que nós passamos, é a precisão que nós queremos ao número. Veja que aqui o resultado deu 4 casas porque ele colocou 4 aqui na precisão, no exemplo. Então vamos fazer isso aqui. O valor então agora vai ser igual BCAdd. Em vez de eu colocar variáveis, eu vou colocar os valores direto, mas lembre que ele tem que entrar como string 0.1, a segunda 0.2 e vamos dar uma precisão de 1 apenas, né? Uma casa decimal aqui para o nosso exemplo. Vamos voltar aqui. Então tá aí, ele deu um resultado verdadeiro. Agora observem que o resultado é uma string 0.3. Ele considera verdadeiro aqui porque ele faz essa conversão da string para comparar com esse 0.3 aqui que nós colocamos nesse teste. Por isso que ele está considerando verdadeiro. Eu vou dar um outro exemplo aqui para isso aqui ficar mais claro. Olha, se eu colocar aqui que o valor é igual a uma string 0.3, ele dá verdadeiro, dá exatamente o mesmo resultado. É a mesma coisa que está acontecendo ali em cima. Tá vendo? Vou salvar, olha, não tem mudança nenhuma. Então ele está retornando, a função BCAdd retorna uma string. E aqui, nessa comparação, está havendo uma daquelas conversões automáticas do PHP. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre ponto flutuante, o float. Mais uma vez eu recomendo que assistam o vídeo sobre o padrão IEEE 754, que complementa muito bem esta matéria. Espero que estejam gostando do nosso curso. Se estão, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, mas principalmente compartilhar com seus amigos, com seus colegas, para a gente aumentar a nossa turma do curso PHP. Obrigado, pessoal. Forte abraço para vocês e até a próxima aula.